Para entender melhor esse cenário, hoje a gente tem a honra de receber então o deputado estadual Márcio Galberto, ele que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Estamos com o deputado? Muito bem, então. Boa tarde, deputado. Um prazer receber o senhor. Muito obrigado por nos atender. Eu queria começar então primeiro com a sua reação, conforme começou a operação ontem, e também a sua reação às baixas dos 4 policiais que, infelizmente, vieram a falecer durante a operação. Então, boa tarde. Dos 121 mortos, nós temos 4 inocentes até agora, que são justamente esses policiais, 2 policiais civis, 2 policiais do BOP, que estavam lá trabalhando, tentando ajudar a sociedade contra esses narcoterroristas fortemente armados. Os narcoterroristas que nós temos no Rio de Janeiro, eles possuem os armamentos bélicos mais modernos e mais letais do mundo. Então, não é simples, não é fácil ser policial no Rio de Janeiro, por mais inteligência, investigação que aconteça, dificilmente hoje você entra numa das mais de 1.900 regiões dominadas por criminosos sem que haja um confronto bélico extremamente intenso, pesado e muitas vezes letal. Então, essa é a realidade do Rio de Janeiro. O policial vai para cumprir suas funções, uma investigação que durou mais de um ano, que teve a participação do GAECO, né, um órgão do Ministério Público que acompanhou essa operação. Nós tínhamos mais de 100 mandados de prisão para serem cumpridos, então, em conformidade com aquilo que pede as nossas leis e o próprio Poder Judiciário. Após tudo isso, essa operação foi desencadeada e a consequência vocês já sabem. Os criminosos sempre atentando contra a vida dos policiais e não somente contra a vida dos policiais. Muitas vezes, quando estão cercados, eles atiram também na população. Ou seja, algo muito característico de uma atitude terrorista. Olha, parece ter havido uma queda na minha transmissão. Estamos de volta, então. Perdão, deputado, obrigado por nos atender novamente. Bom, prosseguindo, então, eu queria também fazer uma pergunta sobre o timing da operação, porque isso é uma questão que não é de hoje. Dezenas de milhões de brasileiros, uma estimativa do Estadão mais cedo nesse ano falava, viviam sob o jugo do crime organizado. Agora, já houve a intervenção anterior, Nelson Jobim, Sérgio Cabral. Por que do timing dessa operação acontecer agora e não em outro momento anterior ao longo do mandato? Porque o Comando Vermelho tem avançado não somente no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional. Hoje, o Comando Vermelho disputa o território nacional com o primeiro comando da capital. Isso é um absurdo completo, isso é a perda da soberania em muitas localidades. Nós temos mais de 80 facções, mas as 2 principais são essas que eu acabei de citar. E hoje o Comando Vermelho tem um projeto expansionista extremamente violento e agressivo. Então, mais do que nunca, após mais de um ano de investigação, essa operação foi desencadeada. E a reação dos criminosos, como sempre, foi extremamente violenta. Os 121 mortos se deram em razão da agressão desses criminosos para com as forças policiais, para com os moradores. Eles não respeitam ninguém, eles não têm limites, eles não seguem nenhuma regra, nenhuma lei. Aquilo que eles fazem está de acordo, como sempre, com o que eles acham que precisam fazer para continuarem aterrorizando, mantendo o domínio. Então, as forças policiais precisavam frear isso. Quando nós temos 26% do território nacional dominado por facções, quando nós temos mais de 50 milhões de brasileiros vivendo aterrorizados por criminosos, é claro que já passou da hora de nós fazermos alguma coisa, não só a nível nacional, mas como também a nível estadual. E aqui no estado do Rio de Janeiro, as forças policiais estão agindo sozinhas há muitos anos. Então, assim, e mesmo sozinhas, as forças policiais vão continuar atuando. O que nós temos hoje é um processo de insurgência criminal. Isso é muito grave. Isso precisa ser combatido. E é o que as forças policiais, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e também a Polícia Penal,
Essas instituições estão fazendo, combatendo esse projeto expansionista da principal facção que nós temos hoje no Estado do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, mas que hoje é, é, tenta dominar o território nacional juntamente com o primeiro comando da capital. Isso é grave. Uma das questões é que em 2010, quando houve as outras operações, também as UPP sendo colocadas nos morros, muita gente reclamou que não houve um trabalho de dar sequência a isso e também um trabalho que ocorresse de forma a como tentar evitar e depois de se prender essas lideranças ou de fazer operações mais agressivas, como impedir que essas organizações criminosas continuem dominando o território. Então, da sua parte, na Comissão de Segurança Pública, em termos, seja algum projeto concreto ou até uma questão simbólica, por exemplo, designação como narcoterroristas, uma coisa que já foi mesmo consultada pelos Estados Unidos ao governo brasileiro, designar o Comando Vermelho como uma organização terrorista. Existe movimentação nesse sentido na Comissão de Segurança Pública e da perspectiva do senhor, quais são outras ações para impedir esse domínio territorial, além das incursões policiais, seguindo adiante? Eu te agradeço por essa pergunta, porque ela é fundamental. Na minha opinião, né, primeiro nós precisamos compreender que toda essa violência ela está sustentada em 4 grandes eixos, na minha opinião. Então, nós temos hoje, primeiro eixo, impunidade. Ninguém duvida que o Brasil, infelizmente, é o país da impunidade. Depois, nós temos o segundo eixo, que é uma corrupção generalizada em todos os setores. Terceiro grande eixo, uma legislação penal e prisional extremamente benevolente para com os criminosos considerados de alta periculosidade. E o quarto eixo, decisões políticas e jurídicas desastrosas, como, por exemplo, a DPF 635. Na minha opinião, o que nós precisamos fazer, que é uma tarefa do Congresso, é justamente endurecer as penas para os criminosos considerados de alta periculosidade. Por exemplo, 40 anos seria a pena mínima para esses criminosos, que eu posso até citar alguns: traficantes, milicianos, estupradores, pedófilos, membros de grupo de extermínio e assim sucessivamente. Então, sequestradores. Então, esses criminosos seriam qualificados como de alta periculosidade e teriam uma pena mínima de 40 anos em regime verdadeiramente, integralmente fechado, o que não acontece hoje. Então, hoje nós temos para esses criminosos progressão de regime, saidinha, visita íntima. É uma festa. Isso gera uma maior insegurança na sociedade. Isso passa a ideia de que vale a pena cometer crimes no Brasil. O professor Peri Chiquida fez uma pesquisa recentemente, eu gostaria de trazer uma das perguntas do questionário que ele fez, ele que estuda a economia do crime, e foi junto com a sua equipe foi para dentro de 9 ou 11 presídios paulistas, e uma das perguntas que ele fez para os presos é a seguinte: o que faria com que vocês não cometessem crimes? Talvez alguém esteja dizendo agora, claro, os presos responderam: maior oportunidade, educação de qualidade, justiça social. Negativo. Primeiro lugar nas respostas, pena de morte. Segundo lugar, prisão perpétua. Terceiro lugar, penas mais duras. Então, os próprios criminosos estão dizendo o que eles acham que precisa ser feito para que eles não mais cometam crimes. Não é possível que nossas autoridades não saibam disso. Então, eu sou um defensor dessas penas mais firmes, mas, evidentemente, isso precisa ser trabalhado, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Por fim, eu apresentei um projeto para o governo do Estado chamado Tolerância Zero, que é baseado na política de tolerância zero implementada em Nova York na década de 90, só que adaptada à nossa realidade, e esse projeto está sendo analisado nesse exato momento pelo governador Cláudio Castro e pelos seus secretários. Foi um projeto confeccionado, a ideia é minha, mas foi feito por muitas mãos, pelas mãos de verdadeiros especialistas em segurança pública, que é um outro fato que precisa ser dito. Segurança pública não pode ser uma área aberta a palpiteiros. Não pode. E nesses últimos 20 anos, 30 anos, o que nós temos visto são pessoas que não conhecem a área de segurança pública a fundo, dando palpites, trazendo diretrizes e controlando essa área tão sensível. As consequências estão aí.
Chega disso. Quem conhece a área de segurança pública como ninguém e precisa ser ouvido são os oficiais da Polícia Militar, são os delegados, são os praças, são os inspetores, são os policiais penais, são os agentes do DEGAD, são os guardas municipais. Essas pessoas conhecem as ruas e precisam ser ouvidas. E, a partir daí, as políticas públicas precisam ser formuladas. Deputado, aliás, um instante, a audiência está aumentando. Aproveitar para convidar o pessoal a deixar curtida na transmissão para que a gente alcance mais pessoas também com a transmissão online. Primeira vez que a gente está recebendo um deputado, então convido o público a gente receber ele bem com uma boa audiência. Deputado, uma das questões que eu queria perguntar para o senhor também é que, de uma perspectiva para impedir isso com penas mais duras, etc., isso é uma questão. Agora, a gente cobre bastante internacional aqui no Epoch Times, é uma filial brasileira de um jornal estrangeiro, e a gente está sempre falando de Ucrânia, faixa de Gaza, e a gente viu no Rio de Janeiro ontem táticas utilizadas nesses confrontos de magnitude de guerra internacional, Oriente Médio, leste da Europa, como, por exemplo, escudos humanos ou drones, uma coisa que já era vista pelos cartéis no México, soltando bombas, cena de guerra aí que parecia coisa das zonas de conflito mais tensas do mundo. E aí eu pergunto para o senhor, em termos também de dar recursos para que as forças de segurança possam combater num cenário tão tenso. Qual a avaliação do senhor em termos de como possibilitar ou dar mais e mais recursos para que as forças de segurança possam operar, porque acredito que a violência, até com os drones, etc., está escalando para um nível que, mesmo para uma zona que já era violenta, é sem precedentes em termos dessas novas táticas. Então, após a DPF 635, que foi uma desastrosa intervenção do ministro Edson Fachin na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, nós passamos a ter a narcomilícia, o aumento de barricadas, nós passamos a ter mais criminosos atuando no crime, nós passamos a ter chefes do crime organizado de outros estados aqui no Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, ontem, de 113 presos aproximadamente, 33 eram de outros estados. E surgiu agora no Estado do Rio de Janeiro, após a DPF 635, o narcoterror, onde criminosos estão utilizando drones e lançando artefatos explosivos uns contra os outros e também agora nas forças policiais. Isso é terrorismo. Olha, eu acabei de dizer, as forças policiais do Estado estão sozinhas nessa luta. O Rio de Janeiro não produz cocaína, o Rio de Janeiro não produz maconha, o Rio de Janeiro não produz fuzis. Cadê a ajuda federal? A ajuda federal tem sido apenas com bravatas. Ou então choramingando pelos cantos, como os narcossocialistas, que estão agora gritando pelos cantos. Então, mas ajuda efetiva não tem. E o governo federal pode ajudar. Eu acabei de ver uma coletiva agora, onde o diretor da Polícia Federal estava falando que houve um pedido de fazer essa operação em conjunto com a Polícia Federal, e ele estava dizendo que não achou por bem que isso acontecesse. O ministro Lewandowski estava ao lado do diretor da Polícia Federal, o interrompe, não deixa que ele fale e toma a palavra. O que caracteriza que o governo federal estava sabendo. Foi comunicado. As forças policiais pediram ajuda, como foi a questão dos blindados da Marinha, e eles se recusam. O governo federal pode ajudar também, que hoje age como um agiota para com o Estado do Rio de Janeiro, mas sentando para rever o regime de recuperação fiscal. O Estado do Rio de Janeiro paga juros sobre juros. Qual é a contrapartida do governo federal? Arrecada muito e entrega nada. Então, tem infinitas maneiras. De repente, complementando os salários dos policiais do nosso Estado, porque fazem o trabalho também da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, e alguns rodoviária federal, que eu não tenho nada contra. Eu sou policial civil há 22 anos, caminhando para 23 anos, já participei de operações conjuntas, nós nos respeitamos, mas já que as polícias estaduais estão fazendo esse serviço, quem sabe o governo federal não pode complementar o salário, não pode dar um plano de saúde, enfim, tem várias maneiras. Quando se tem vontade política, se acha o caminho, e esse caminho, mais à frente, é rapidamente executado. Mas isso precisa partir também do governo federal. O governo federal precisa ter essa vontade, essa disposição. E digo mais, a ajuda que o Estado do Rio de Janeiro espera
e que os brasileiros esperam, agora falando de uma forma geral, não é uma PEC da segurança. Não, ela não resolve. O governo federal, acabei de falar, ele pode resolver esse problema. O Congresso Nacional pode resolver esse problema. Qual é o segredo de El Salvador, guardadas as devidas proporções? Prender e manter preso. Nós não temos hoje como colocar um policial em cada esquina. Não é possível. Então, qual é o segredo? Tem que, assim que esse criminoso for preso, ele precisa continuar preso. Nós não podemos ter, por exemplo, em alguns lugares, a audiência de custódia como porta giratória, onde o preso entra e sai, entra e sai. E aí é um dos eixos que eu tinha falado, a questão da impunidade. Do Brasil ser a terra da impunidade. Nós temos aqui hoje criminosos com 10, 20, 40, 80, 120, 140 passagens. Qual é o país sério que pode dar certo com esse nível de banditismo? É um retrabalho. Os policiais não aguentam. É um retrabalho, é cansativo, é um gasto de energia muito grande. Então, solução tem. Mas, só para concluir meu raciocínio, solução ainda tem. Mas nós estamos nos aproximando perigosamente de um ponto de não retorno na área de segurança pública. O que significaria isso? As operações aconteceriam, mas apenas para manter o que já está estabelecido. E não é isso que nós queremos. Como também existem alguns pseudo-especialistas em segurança pública que acham que a polícia deve ser o braço de manutenção do equilíbrio entre facções. Não, não é. A polícia não existe para manter o equilíbrio entre facções. A polícia existe para combater criminosos, sejam eles de qual facção pertencerem, seja miliciano, seja do comando, da ADA, do TCP, enfim. Criminoso é criminoso e deve ser combatido, e é isso que as forças policiais do Estado do Rio de Janeiro estão fazendo. Nessa nota, deputado, aliás, para o público que está chegando agora, a gente está recebendo o presidente da Comissão de Segurança Pública da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Convido o público a curtir o vídeo para a gente garantir que, primeira vez recebendo deputado, a gente tenha boa audiência. Uma das questões nisso, do jurídico da coisa, deputado, não é só a questão de, ter a reincidência, de ter a questão da impunidade, mas no outro lado dessa equação, quando a gente fala do jurídico, é dito que muitos policiais, e o senhor foi policial por anos, vai saber falar com propriedade como uma fonte primária. Muitos policiais têm medo de poder agir e de depois eles próprios serem penalizados por eventualmente terem que, numa troca de tiros, levar a óbito alguém ou, sei lá, ter a liberdade operacional de poder fazer o que tem que ser feito em uma operação que está num cenário de guerra. Então, eu queria ouvir do senhor, existe essa preocupação de que os policiais sejam penalizados por participar de operações como essa e ainda o que pode ser feito, ou tem algum projeto nesse sentido, de tentar permitir que os policiais possam ter essa liberdade operacional para fazer numa ação como essa o que precisar ser feito? Então, hoje nós temos a guerra informacional. Nenhum policial no Estado do Rio de Janeiro teme enfrentar bandidos. Nenhum. Zero temor, zero receio. Mas, sem dúvida alguma, os policiais temem o momento seguinte à operação. É aí que começam os problemas. Porque, veja, os policiais cumprem ordens. Você manda um policial, você determina que o policial vá para uma comunidade como o Complexo da Penha, como o Complexo do Alemão, densamente povoada, onde você tem becos e vielas, onde os criminosos estão sempre numa posição privilegiada, com armamento poderosíssimo, letal, moderno. Você manda os policiais irem para lá para defenderem a sociedade, mas é óbvio que você não tem como dominar 100% esse cenário. Você não tem como prever tudo o que vai acontecer. E em frações de segundos, os policiais precisam decidir entre vida e morte. Não é simples. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro, ainda quando estava no Poder Legislativo, ele tentou emplacar uma lei que dava justamente esta proteção jurídica para os policiais. Em alguns lugares,
se o policial vai para uma operação e, infelizmente, acontece de uma pessoa inocente, ser baleada, e ser baleada por esse policial que, por exemplo, atira no criminoso, aquele projétil não atinge o criminoso, mas atinge uma outra pessoa, quem vai responder por esse crime é o criminoso. Porque se ele não estivesse ali, numa vida à margem das leis e da ordem, não teria aquela operação, o policial não teria que estar ali naquele cenário, então ele vai ser responsabilizado por isso. Aqui não. Aqui o policial ele é responsabilizado, ele já é condenado antes do julgamento, a sua família é exposta. Infelizmente, muitos jornalistas sem nenhum compromisso ético, moral, coloca a foto do policial, já o culpabiliza e dali em diante a vida daquele cidadão, daquele policial passa a ser, desculpem o termo, um inferno. E vejam, sem ter uma investigação, sem ter o laudo pericial, nada disso. Ele já é condenado antes, ele já fica vulnerável antes. Então, infelizmente, é uma realidade, mas só quem pode mudar isso, é claro, no nível estadual, nós procuramos dar todo o suporte que esse policial precisa. Todo. Suporte jurídico, suporte psicológico. Evidentemente que estamos longe do ideal, tá? Longe do ideal. Mas nós procuramos fazer isso. Mas essa proteção jurídica, mais uma vez, só quem poderá dar é o Congresso Nacional. Deputado, mais duas coisas para tratar com o senhor, estão até excedendo o tempo que a gente havia pedido, mas uma das questões que eu queria perguntar era, você havia falado sobre a questão de PEC da segurança pública e da proposta do governo federal de criar uma espécie de SUS da segurança pública, como se chama na imprensa, um sistema único de segurança pública, que daria alguma integração às forças, mas é uma coisa que algumas pessoas falam que na prática não traria os resultados esperados. Então, da sua perspectiva, esse projeto é ou não uma coisa que faria sentido, e se não, por que ele não seria uma solução para, por exemplo, a questão que tem agora de conseguir recursos vindo do governo federal? Faria sentido se houvesse realmente um esforço para resolver os problemas, sem pirotecnia, sem bravatas. Eu acabei de falar, temos uma medida. Aumentem as penas mínimas desses criminosos de alta periculosidade. Acabem com as regalias, com os privilégios. Auxílio reclusão. Tem muito trabalhador que não vai ter nenhum benefício que o criminoso tem. Por exemplo, o criminoso tem direito à remissão de pena. Se ele ler, sei lá, 3 páginas, ele diminui a sua pena. Gente, o que é isso? E, além do mais, é preciso dizer uma outra verdade que foi esquecida. Cadeia, num primeiro momento, ela não foi feita para ressocializar ninguém. Cadeia foi feita para que aquele indivíduo que cometeu um crime pague por isso. A ressocialização não é algo mágico. Dependerá do esforço, da vontade dele. Ou seja, até fazendo uma correção. Teremos criminosos que precisarão ser socializados e outros que precisarão ser ressocializados. Se o governo quer ajudar, faça um discurso forte e lute contra, por exemplo, o desencarceramento de presos, porque o governo apoia isso. Essa coisa esdrúxula de soltar todo mundo, de fazer com que os criminosos possam ser soltos com maior facilidade. Lute por isso, governo. O governo federal pode lutar por isso. Então, assim, mas a PEC não resolve. Se quiser lutar, brigue, por exemplo, para que haja uma descentralização. Eu defendo que os estados possam legislar em alguns pontos da matéria penal e prisional. Imagine, se hoje o Estado do Rio de Janeiro pudesse legislar, nós teríamos aqui, com certeza, uma pena muito pesada para esses criminosos que eu acabei de citar. Mas nós não podemos. Então, se quiser resolver, tem como. Mas não é por esse caminho que o governo federal está tomando. É só consultar os principais estados e nós veremos. Os governadores estão contra a PEC.
e eu também. E para a gente encerrar, deputado, uma das questões é que você falou que o Rio de Janeiro não é necessariamente um ponto de cultivo de cocaína ou de maconha ou qualquer que seja narcótico, mas é um grande ponto de distribuição, com organizações criminosas aí que interagem com, se a gente for passar o pente fino, o que há de pior até na criminalidade mundial, desde reportagens falando de compra de armas envolvendo o Hezbollah do Líbano, até o tráfico de drogas chegando ao porto de Guayaquil, no Equador. Até, não à toa, como a gente falava, o governo americano chegou a consultar o governo brasileiro sobre designar o Comando Vermelho como uma organização terrorista estrangeira. Então, eu também queria ouvir o senhor brevemente a respeito de possibilidades até de cooperação internacional, de como tentar tolher isso também quando a gente fala de, por exemplo, tráfico de armas que vem de fora do Brasil para suprir as organizações criminosas, ou o tráfico de drogas que é escoado Brasil adentro até chegar, Porto de Santos, ou atravessando aí a região norte até chegar em Guayaquil, no Equador. Que esforços dá para expandir para tentar coibir também a entrada e saída de armas e drogas internacionalmente? Então, mais uma vez, droga que entra aqui no Estado e que sai do nosso Estado. Mais uma vez, nós precisamos do governo federal, até porque isso torna a situação mais complexa ainda. E cada vez mais vai piorando. Ou seja, é preciso uma intervenção do governo federal, mas uma intervenção que ouça os governadores, que ouça os verdadeiros especialistas em segurança pública, porque é um tipo de crime, é um tipo de contato. Hoje nós temos, por exemplo, criminosos pertencentes ao Comando Vermelho ou ao primeiro comando da capital, fazendo parte da cúpula de grandes cartéis que distribuem hoje drogas para o mundo inteiro. Então, veja o que está acontecendo. Cada dia que passa, eles vão evoluindo mais, eles vão progredindo mais. E quem tem perdido com tudo isso somos nós, enquanto cidadãos brasileiros, mas também o país, porque a imagem vai ficando cada vez mais arranhada. Nós já temos um narco-estado, por exemplo, que é a Venezuela. Será que o Brasil quer trilhar esse mesmo caminho? O presidente da Colômbia, outro dia, veio aqui e, ao lado do nosso presidente, ele se sentiu confortável para sugerir que o Brasil libere, descriminalize a cocaína. Por que ele se sentiu à vontade para falar isso aqui no Brasil? A quem interessa esse caos? A quem interessa esse banditismo? Com certeza não são as pessoas de bem, mas existem outros que estão se beneficiando desse caos, dessa criminalidade exacerbada, de toda essa violência, desse contrabando, desse tráfico de drogas e armas. Isso tem que acabar. E eu quero enfatizar, tem jeito, mas nós precisamos de pulsos firmes. Nós precisamos, é o Estado que precisa recuperar o monopólio do uso da força. E o Estado perdeu isso em muitas áreas, não dá mais. Ninguém aguenta mais essa violência. Esses criminosos que fecham avenidas, que fecham comércios, que extorquem os empresários, ninguém aguenta. Que aqui no Rio de Janeiro a coisa está tão banalizada, e mesmo a polícia batendo recordes de apreensões de fuzis. Hoje o fuzil está tão banalizado aqui que roubam celulares usando fuzis. Isso precisa acabar, e é por isso que eu retomo o que disse no início, no meio e agora no fim. Leis mais duras para criminosos de alta periculosidade. Bom, a gente está então com o deputado estadual Márcio Galberto, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Deputado, muito prazer, muito obrigado por nos atender. Foi um prazer estar com o senhor. Até excedemos o tempo e muito obrigado por tão solicitamente nos atender. Uma ótima noite. Ótima noite para vocês, agradeço o convite e estou à disposição.